Olá, uma ótima quinta-feira para você. Hoje já é dia 18 de maio de 2023, mais uma quinta-feira com a nossa reunião de oração. Volto a fazer o nosso convite de sempre, 8 horas da noite, no nosso templo, nós vamos nos reunir para orar uns pelos outros e também por alguns dos motivos que eu vou compartilhar aqui. Aqui a gente tem feito esse pequeno informativo aqui de oração, para que mesmo quem não puder estar, possa também lembrar desses motivos e separar um tempo para orar. Procure fazer isso, se for o caso, sozinho, se puder juntar seus familiares ou quem sabe até amigos para esse tempo de oração. Então aqui a gente vai passando alguns motivos para colocarmos diante do Senhor. Você pode ir anotando isso ou vai pausando o vídeo, mas colocando cada um desses assuntos diante do Senhor, com confiança, com dependência e crendo que a vontade dele é perfeita e soberana. Uma das coisas que a gente sempre deve perceber é que as nossas orações não são apenas pedidos e agradecimentos, mas também são louvor, adoração, mesmo confiança diante do Senhor. E por isso que, mesmo muito rapidamente, eu quero fazer um comentário aqui sobre o texto de João, capítulo 1, que nós lemos no culto do domingo passado, às 18 horas. E meditando nesse texto, uma das maravilhas que a gente vê é aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz por nós. Então, porque ele veio até o mundo para nos salvar, de acordo ali com o versículo 12, João 1,12, ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. O versículo 29 é um anúncio de João Batista dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá no versículo 18 diz que nós conhecemos a Deus, que quem Deus é revelado por Jesus Cristo. Então, são pelo menos três coisas grandiosas que Jesus Cristo faz por nós: nos fazer filhos dele, tirar o pecado e revelar quem Deus é. E veja como isso deve alegrar o nosso coração, deve trazer confiança à nossa vida e pode resultar em oração. Ore ao Senhor por isso, inclusive por aqueles que ainda não conheceram, não receberam a salvação de Jesus Cristo. Ore pela graça de Jesus Cristo que foi derramada sobre a sua vida e louve e bendiga ao Senhor por isso. Vale a pena, se você puder, ler o capítulo 1 de João mais uma vez. Nós deixamos a mensagem gravada também do domingo no nosso canal. A gente está fazendo essa caminhada pelo livro de João, inclusive com o incentivo de você se dispor a compartilhar, estudar esse livro com alguém que ainda não é cristão. Então, se você tiver essa disposição, essa oportunidade, vá em frente, ore por isso, compartilhe com a gente, até porque a gente quer acompanhar e temos alguns materiais e recursos que podem ser úteis nesse sentido também. Temos sempre orado pelos nossos governantes, pelos nossos políticos, ore pela situação política do nosso país e pela maneira como isso interfere na economia, na educação e tantos outros segmentos, mas nós também temos dado uma atenção um pouco mais específica, já há algumas semanas, para as secretarias municipais da Prefeitura da cidade de São Paulo. Então, hoje, pela Secretaria Municipal de Habitação, o secretário atual é o João Siqueira de Farias, e também vamos orar pelo Bruno Marcelo de Oliveira Lima, que é atualmente da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Então, ore por esses homens, pelas pessoas que compõem o trabalho nessas secretarias, por avanços na área de habitação, também de inovação, tecnologia, e também por temor do Senhor e uma vida transformada pelo amor do Senhor Jesus Cristo na vida deles e de seus familiares. Nós vamos destacar hoje o nome da Sueli, que está desaparecida desde o dia 7 de maio. Ela já é um pouco idosa, ela nasceu em 1955 e desapareceu lá em Cotia. Ore por ela, ore pelos familiares, ore por preservação, proteção e para que ela seja reencontrada. Isso para a honra e glória do Senhor. Lá no próprio Facebook, a divisão de desaparecidos da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do município de São Paulo mantém uma página com a divulgação também de outras pessoas desaparecidas. É um trabalho muito interessante, vale a pena a gente orar também pelas pessoas que estão engajadas em ajudar a encontrar pessoas. Temos orado pela igreja perseguida,
Então, hoje, o país de número 16 na lista de perseguição é a China, que é a bandeira, e alguns motivos que nós devemos orar pelos cristãos, pela igreja desse país. Então, vamos pedir ao Senhor para que os cristãos que enfrentam o fardo da vigilância e regras rígidas recebam força, sabedoria e ousadia ao enfrentarem desafios. Ore também para que os jovens que nunca enfrentaram uma perseguição antes estejam preparados para permanecerem firmes na fé e interceda para que a igreja na China continue experimentando um notável crescimento, apesar da intensificação da perseguição. Portas Abertas mantém também muitas informações sobre a China no site deles. Nós vamos orar por esses motivos logo mais à noite e fazermos juntos uma oração que está proposta na própria página da Portas Abertas em favor dos nossos irmãos da igreja chinesa. Então, se envolva e peço a você que ore também pelo Domingo da Igreja Perseguida, que é uma iniciativa da Portas Abertas, para o início de junho. A gente pretende fazer uma programação especial nesse sentido no mês de junho. E já aproveito aqui para lembrar que a gente tem dedicado os terceiros domingos de cada mês para darmos atenção maior ao nosso envolvimento com missões. Então, próximo domingo, agora dia 21 de maio, terceiro domingo de maio, traga sua oferta missionária. A gente tem procurado se envolver tanto com a questão da igreja perseguida, mas com apoio aos trabalhos missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por isso, inclusive, a gente tem orado, então, pelos missionários da Junta de Missões Nacionais, temos orado a cada semana por diversas famílias missionárias da JMN. Hoje eu estou fazendo um destaque aqui do Ceará, onde nós temos 7 campos missionários. É um estado com 184 municípios, e veja que muitos deles não têm a presença da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí a gente tem outros dados que são interessantes aqui também, mas por que eu estou projetando essa imagem? Para orarmos, obviamente, mas porque esses dados estão na revista que a Junta de Missões Nacionais publica. Tem o formato impresso, mas se você acessar o site da Junta de Missões Nacionais, você também consegue acessar essa e muitas outras informações, notícias missionárias, reflexões missionárias. Então, algo muito precioso também. Temos orado também pelos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, lembrando, inclusive, do apoio que nós devemos dar em oração e também ofertando lá para a família Bantim. Temos ajudado também a família Granadeiro, lá em Vassouras, no Rio de Janeiro, e a missionária Mafê, que trabalha com a questão de esportes. Mas o destaque que eu estou fazendo aqui hoje é de um curso que vai acontecer agora no dia 1º de julho, conduzido, inclusive, pelo pastor Cornélio Castro, que nós conhecemos bem. Então, aqui algumas informações a gente vai estar compartilhando depois também, mas que é algo que visa o ensino, a capacitação e a mobilização missionária. E vai ser pertinho da gente, Igreja Presbiteriana Filadélfia, inclusive do nosso presbitério, ali pertinho do Shopping Interlagos. Então, se nós conseguirmos uma quantidade de pessoas que possa participar, eu creio que isso vai ser muito precioso para que a gente se envolva cada vez mais com missões. A gente entende que tem sido muito bom o que a gente tem feito, mas que a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido. Essa é uma oportunidade, inclusive, vamos orar para que tudo corra bem nesse curso, tá bom? Um outro destaque aqui, em torno da nossa igreja, é que o próximo domingo é o dia da Mocidade Presbiteriana. Por isso, no sábado, às 4h30 da tarde, lá na casa do presbítero Elias, nós vamos fazer um culto comemorativo ao dia da Mocidade Presbiteriana, mas é para a igreja toda. Mas vamos orar, então, por esse culto, por esse dia, pelos jovens da nossa igreja, pelo trabalho que os jovens têm procurado realizar. E já que estamos orando pela nossa igreja, lembre também que o próximo domingo é domingo especial, né? Porque é o terceiro domingo de missões, então é o domingo da Mocidade Presbiteriana, mas é o domingo que a gente pretende também fazer a ordenação e instalação ao diaconato. Então, o diácono Paulo foi eleito e será novamente instalado no seu diaconato, e Davidson foi eleito, então vai ser ordenado e investido no diaconato. Então, ore por isso, será no culto da manhã, se você puder, esteja presente nos 2 cultos, na Escola Bíblica Dominical, ore por isso. E nós temos algumas outras questões bastante importantes aí com relação à nossa igreja, inclusive de ocasiões especiais, e estou fazendo esse destaque aqui em termos de atividade, de encontro,
mas também pedir a você que continue orando pela regularização do nosso imóvel. Nós já temos andado com aquilo que é necessário para isso, temos tido sucesso em algumas dessas questões. No tempo oportuno, a gente vai também reportar, compartilhar com a igreja sobre isso, e a gente precisa então desse envolvimento, de presença, de participação, de oração. E ore por tudo isso, ore pela sua vida, ore pela nossa igreja, e graças a Deus por podermos, então, sempre estarmos juntos, orando uns pelos outros. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a nossa igreja, e na continuação dessa quinta-feira, espero que você também tenha um ótimo dia. Um abraço, Deus abençoe.